Olá, pessoal! Chegamos à nossa penúltima aula sobre a dissertação argumentativa no modelo do Enem. É o momento, portanto, de falar sobre a competência 4. O descritor dessa competência diz que você deve demonstrar conhecimento sobre os recursos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Essa competência avalia, portanto, a coesão textual. Mas o que é isso? A professora Inguedori Koch, que é referência na área da linguística textual, explica de um modo bem objetivo que a coesão é o modo como os elementos linguísticos presentes na superfície do texto se encontram interligados por meio de recursos também linguísticos. Na dissertação argumentativa, o uso desses recursos é essencial porque eles são responsáveis pela conexão entre as ideias, fazendo com que o texto avance na formulação dos argumentos. Para alcançar os níveis mais altos nessa competência, a banca considera dois aspectos. Em primeiro lugar, o uso adequado e diversificado dos elementos coesivos e, em segundo lugar, a presença especial dos chamados operadores argumentativos. Para você, então, desenvolver os seus estudos nessa competência, você deve se lembrar que há dois tipos de coesão. A coesão referencial é aquela que retoma elementos do texto ou introduz algum elemento que ainda não foi mencionado ou citado por meio de um pronome, por exemplo. Já a coesão sequencial é aquela que se refere principalmente aos conectivos que estabelecem uma interdependência lógica entre as partes. Muito bem, após uma apresentação mais conceitual da competência 4, vamos compreender agora de um modo mais concreto como a coesão se dá no texto. Para isso, vamos utilizar este esquema publicado no material do INEP. Imagine que sua redação esteja dividida em 4 parágrafos e estão destacados em azul e rosa todos os elementos coesivos, ou seja, aqueles que fazem a conexão entre as partes do texto. Uma primeira diferença é entre o elemento coesivo intraparágrafo e o interparágrafo. Quando o elemento de coesão conectar duas frases dentro do parágrafo, ou mesmo conectar duas ou mais orações dentro de um período no parágrafo, ele será chamado de elemento coesivo intraparágrafo. Quando ele fizer a conexão entre um parágrafo e outro, ele será chamado de elemento coesivo interparágrafo. Portanto, estão aqui em azul os elementos intraparágrafo e estão destacados em rosa os elementos interparágrafo. Uma segunda diferença é quanto à tipologia da coesão. A coesão referencial diz respeito àquelas palavras que retomam um conteúdo mencionado ou que antecipam um conteúdo. Neste caso, vejamos o pronome esse. Esse é um elemento de coesão referencial que retoma um conteúdo da primeira frase do primeiro parágrafo. Por outro lado, nós temos aqui essa conjunção, entretanto, que não retoma apenas um conteúdo, mas também estabelece uma relação lógica de oposição com esse conteúdo anterior. Voltando à coesão referencial, nós vamos encontrar na redação todas aquelas palavras que, de certo modo, retomam a palavra-chave temática ou as palavras-chave. Aqui foi utilizado o exemplo de internet, que era uma palavra da frase temática de 2018. Portanto, para que a argumentação progrida, outras palavras relacionadas ao campo semântico de internet vão aparecer no decorrer do texto. Aqui, internauta, o substantivo internauta, aquele que utiliza a internet, que navega na internet, apareceu no segundo parágrafo. Para que não haja uma repetição, este internauta foi retomado como usuário já no terceiro parágrafo. Ainda dentro do mesmo campo semântico, fazendo com que a argumentação progrida, houve aqui a menção à rede social. Então, na coesão referencial, nós temos todas aquelas palavras, sejam sinônimos, hiperônimos, hipônimos, ou ainda outras classes de palavra, como o pronome, o numeral, que retomam ou antecipam outras partes do texto. Para que você se aprofunde nesse conteúdo, leia com bastante atenção, estude o material em PDF disponibilizado na sala. Em relação à coesão sequencial,
nós temos aqueles elementos coesivos que estabelecem uma relação de interdependência lógica entre as partes. Vejam aqui, nós temos entretanto, embora, assim, além disso, portanto, tendo em vista que, todos elementos coesivos relacionados a essa interdependência lógica. O entretanto estabelece uma relação de oposição entre o conteúdo desta frase e o conteúdo da frase anterior, ou das duas frases anteriores. O embora estabelece uma relação de oposição, é uma conjunção concessiva, que estabelece uma relação entre duas ou mais orações dentro do período. Que a conjunção assim introduz uma conclusão. O além disso é um elemento coesivo utilizado para adicionar uma ideia. O portanto é um elemento coesivo também de conclusão. O tendo em vista que é utilizado para apresentar uma explicação. Desse modo, os elementos de coesão sequencial estabelecem essas relações lógicas entre as partes do texto, seja de adição, de causa e consequência, de oposição, de comparação, entre várias outras. É claro que o estudo desses conectivos envolve todo um processo que você teve, por exemplo, de estudo dos períodos coordenados e subordinados, o estudo dos conectivos, desde o ensino fundamental, passando pelo ensino médio. Mas você pode também dar um talento nessa competência lendo todos aqueles textos que tiveram notas altas e percebendo, sublinhando todos os conectivos que estabelecem essas relações, seja por meio da coesão referencial, seja por meio da coesão sequencial. Falando ainda da coesão sequencial, ela é importante para diferenciar o operador argumentativo do simples elemento coesivo interparágrafo. Veja só, para que você pontue ao máximo nessa competência, seu texto deve apresentar pelo menos 2 operadores argumentativos. O operador argumentativo não é apenas um elemento que relaciona um parágrafo e outro. Além de retomar o conteúdo de um outro parágrafo, ele estabelece uma relação lógica com este parágrafo anterior. Veja aqui, diante desse cenário, o conteúdo que será apresentado aqui, a partir desse elemento de coesão, apresenta uma consequência do cenário que foi mencionado no primeiro parágrafo. Poderia ser aqui também em decorrência desse cenário, devido a esse cenário. Aqui também, veja só, por outro lado, será apresentado um contexto, uma realidade, um exemplo, uma situação que se contrapõe à apresentada neste segundo parágrafo. Então, você tem, mais uma vez, um operador argumentativo. No caso do último parágrafo, em que nós utilizamos os conectivos de conclusão, isso já, de cara, você cumpre um operador argumentativo. Ao utilizar, portanto, desse modo, sendo assim, em suma, todos esses elementos são operadores argumentativos. Uma notícia boa para você. A banca de correção do Enem considera que, ao começar um parágrafo com em primeiro lugar e depois o parágrafo seguinte começar por em segundo lugar, já são considerados operadores argumentativos. Portanto, se você utiliza para começar o segundo parágrafo em primeiro lugar ou em primeira instância e depois, no terceiro parágrafo, você usa em segundo lugar, em segunda instância, já tem os 2 operadores argumentativos. Sendo assim, pessoal, é bom frisar que a banca considera a diversidade e a adequação desses elementos coesivos. Então, é preciso evitar as repetições. É claro que a repetição de uma palavra-chave ou outra muitas vezes é necessária, mas você deve recorrer a diferentes recursos, porque a diversidade deles também é um aspecto de avaliação. Outro aspecto básico de avaliação é a presença desses 2 operadores argumentativos
no texto, pelo menos 2. Se você vai colocar 2 parágrafos que se opõem, que se contrapõem, você pode colocar de um lado, de outro. Ou, se você vai colocar ali 2 ideias que se complementam, 2 aspectos que se complementam, em primeiro lugar, em segundo lugar, pois você está adicionando, não é, esses argumentos. Então, não se esqueça de mobilizar esses operadores argumentativos e também, ao reler o seu texto, veja se ele não tem muitas repetições e procure uma variação, não é, por meio de sinônimos, hiperônimos, hipônimos, das palavras relacionadas ao tema. Não se trata apenas de retomar uma palavra, mas sim de adicionar um conteúdo buscando sempre defender a tese, ou seja, buscando esses recursos de coesão como estratégia argumentativa, assim como diz o descritor da competência. Seguindo aqui, pessoal, nós vamos à leitura de um texto que recebeu nota máxima na competência 4, isto é, nível 5, 200 pontos na competência relacionada à coesão textual. Vamos fazer a leitura por períodos para ir comentando cada elemento de coesão que aparece no texto. Lembrando que é uma análise exclusiva dessa competência, sem levar em conta as demais. A partir dos anos 2000, com a explosão da telefonia móvel, o homem passou a se expor cada vez mais na internet, um ambiente antes nunca explorado. O primeiro elemento de coesão é o marcador temporal, então ele está ligado à data, anos 2000. Poderia ser também desde os anos 2000. Na sequência, nós temos aqui o uso da palavra homem na categoria de humanidade. Essa repetição pontual da palavra homem não comprometeu a qualidade coesiva, pois sempre que ele aparece, há um conteúdo que é adicionado e ele também é afunilado para o tema, conforme vocês vão ver aqui na leitura. Continuando. Passou a se expor cada vez mais na internet. Aqui o cada vez mais está ligado à ideia de proporção, de aumento de quantidade. Então tem uma função adverbial que se relaciona aqui ao verbo, né? Expor. Um ambiente que está entre vírgulas retoma internet. Vejam só, então é um hiperônimo relacionado à palavra-chave do tema. Continuando, segundo período. A facilidade oferecida pelos smartphones e a falsa sensação de não ser observado foram atrativos aos olhos dos consumidores. Interessante que aqui nós temos essa palavra que afunila a categoria homem. Então nós temos um elemento de coesão referencial, mas se trata de um hipônimo, pois ele especifica quem são. São os que consomem, aqueles que compram produtos. Próximo período. No entanto, a manipulação do comportamento do usuário tem sido amplamente praticada por meio do controle de dados na internet. Vejam que este período apresenta de modo claro o tema proposto pela banca e aqui nós temos uma coesão sequencial, pois este conteúdo aqui desta frase se coloca de modo oposto, né, em oposição ao conteúdo anterior. Vejam que a palavra usuário se relaciona tanto a consumidores quanto a homem. O uso desses termos, que estão todos conectados, acrescentando sentidos dentro da proposta argumentativa. Então, vai da categoria ser humano a consumidor e usuário. O por meio de é um elemento que conecta, né, como se dá essa manipulação. É o meio, o modo. É mais um conectivo que estabelece uma relação lógica, portanto, coesão sequencial. Na última frase do primeiro parágrafo, na penúltima, melhor dizendo, nós temos: embora uma ampla gama de informações esteja disponível a favor do usuário, ele vive uma paradoxal desinformação, devido ao controle de tudo que pesquisa. Aqui o embora estabelece uma relação concessiva a uma oposição entre essa ampla gama de informações e a desinformação que ocorre devido ao controle de tudo que se pesquisa. Então, dentro deste período, o embora estabelece uma relação de oposição entre acesso a uma ampla gama de informações e desinformação por conta do controle
de tudo que é pesquisado. Finalizando aqui o primeiro parágrafo, há, portanto aqui o elemento conclusivo, extrema necessidade de combater tal tipo de dominação. Vejam que interessante, tal tipo de dominação retoma, conforme nós vimos na coesão referencial, todo este panorama que foi descrito aqui na apresentação do tema. Não é? De falsa sensação de acesso à informação, o controle dos dados. Então, a palavra dominação aqui retoma todo esse processo que foi descrito no primeiro parágrafo, no parágrafo de introdução. Continuando, vamos ao segundo parágrafo. Segundo a filosofia, o homem, olha lá, retomou diretamente a palavra do primeiro parágrafo, mas acrescentou um conteúdo filosófico. É um animal político. Então, animal político, este conceito da filosofia, né, que retoma lá Aristóteles, está relacionado a homem. A partir do momento que escolheu viver em sociedade, passou a aceitar a imposição das diversas instituições sociais. Mais uma vez aqui, o marcador de tempo, não é? Embora a internet traga a facilidade de descentralizar-se o conhecimento que veio para a palma da mão, também transformou o usuário em cifra. Mais uma vez, a utilização da conjunção concessiva, colocando em contraponto, em choque, duas realidades. Então, a facilidade, não é, do conhecimento na palma da mão e, de outro lado, transformar o usuário em cifra, ou seja, em objeto de lucro. O também aqui, dentro deste período, acrescenta, é um elemento de coesão sequencial, e o usuário retoma, animal político, homem, usuário, né, dentro dessa perspectiva de colocar as várias facetas, não é, deste indivíduo que acessa, que utiliza a internet. Com as mais variadas ocupações e influenciadores surgidos, o homem deixou de lado sua autonomia para ver e pensar o que os criadores de conteúdo e as plataformas digitais querem. Então, nós temos aqui ocupações que surgiram, e uma das ocupações são os influenciadores, e o sua, o pronome possessivo sua, relaciona-se a quem? A homem, que apareceu aqui anteriormente. O para é um elemento de coesão sequencial que indica finalidade. Então, estabelece aqui uma relação lógica, não é? Qual a finalidade? Ver e pensar o que os criadores de conteúdo e as plataformas digitais querem. Plataformas digitais está dentro, né, desse campo semântico de internet e foi mobilizada para não repetir e acrescentar também, claro, conteúdo. Indo para o terceiro parágrafo, ele começa com um elemento de coesão interparágrafo. E não é apenas um elemento interparágrafo, é também um operador argumentativo. É o primeiro que aparece. Ele é um operador argumentativo porque ele estabelece uma relação de causa e efeito. O conteúdo que será apresentado no parágrafo é um efeito, uma consequência do que foi descrito, né, do que foi argumentado no parágrafo anterior. Então, aqui no terceiro parágrafo, consequentemente, por viver em um mundo líquido, segundo a lógica de Bauman, aqui só retomando lá, né, a questão do repertório, acrescentou mais um repertório, né, já falou do animal político, agora está falando dessa realidade segundo o conceito do filósofo Bauman, as experiências perdem seu valor e acredita-se apenas no que a consciência individual manda. De tal forma, o homem é posto em um nicho de concepções e ideologias pré-definidas. O de tal forma é um elemento de coesão que apresenta o quê? Uma conclusão relacionada ao conteúdo anterior, né, dessa primeira frase do terceiro parágrafo. A esse fenômeno, o que foi descrito nas duas frases anteriores, coesão referencial. Durkheim dá o nome de enjaulamento da racionalidade, processo que descreve a perda de consciência de subjetividade para a completa alienação. Então vejam aqui, enjaulamento da racionalidade retoma fenômeno que retoma
nicho de concepções e ideologias pré-definidas. Olha só como está muito bem encadeada, né, a sequência aqui de conteúdos filosóficos para descrever esse processo. Então vejam, primeiro, posto em um nicho de concepções e ideologias pré-definidas, aí vem esse fenômeno e acrescenta a visão de Durkheim. Ele dá o nome a isso de enjaulamento da racionalidade. E aí nós temos a palavra processo, esse substantivo que retoma esse conteúdo. Muito bem. Indo aqui para o último parágrafo, ele começa, né, na conclusão, com o segundo operador argumentativo. Então, como eu disse, sempre que você usa logo, portanto, desse modo, em suma, em conclusão, você já tica esse operador argumentativo. O homem perdeu, ao longo dos anos, sua autonomia no espaço virtual, mas o marcador temporal, né, de duração no decorrer dos anos, este pronome possessivo retoma homem, no espaço virtual, que retoma uma série de palavras, né, relacionadas à palavra-chave internet, que já apareceu como plataformas digitais, entre outras. Continuando, a expansão da internet levou à prática de uma violência simbólica por parte daqueles que controlam o que deve-se ver ou pensar. Este pronome aqui, retoma aqueles responsáveis por influenciar, controlar os dados que já apareceram no decorrer da argumentação, nos parágrafos anteriores. Então, aqui mais um elemento de coesão referencial. Continuando, o Congresso deve, portanto, coesão aqui sequencial, com essa conjunção conclusiva, elaborar leis que garantam o total livre acesso do usuário na internet. Repetir o usuário, né, palavra que apareceu lá acima, no segundo parágrafo. A população, por outro lado, este elemento de coesão sequencial que apresenta um outro fator, um outro aspecto dessa realidade. Então, nós temos aqui de um lado, né, o Congresso, e aqui vai apresentar o outro lado, a população. Deve manifestar nos veículos midiáticos abertos à manipulação sofrida. Assim, mais uma conjunção conclusiva, pode-se finalmente garantir um acesso mais democrático e justo à internet, em prol à obtenção de conhecimento. Este último elemento coesivo sequencial que indica também finalidade, não é? Para quê? Em prol à obtenção de conhecimento. Então, pessoal, este é um texto em que você percebe de modo muito evidente uma diversidade de elementos coesivos, todos eles perfeitamente adequados, e inclusive a gente tem que notar aqui que o uso do repertório esbanjou o repertório, né? Muito mais do que seria necessário para alcançar a nota máxima na competência 2, por exemplo. Espero que você tenha percebido nessa aula a importância da coesão textual para construir o seu projeto argumentativo. Eu vou disponibilizar na sala uma tabela com os conectivos e seus respectivos usos, sobretudo para você treinar a variação dos elementos de coesão sequencial. E na nossa próxima aula nós vamos estudar a proposta de intervenção completa, o que é necessário para pontuar os 200 nesta competência da redação do Enem. Te vejo lá. Um abraço.